Marcos, capítulo de número 1, a partir do verso de número 2, a minha versão Almeida, século 21. Conforme está escrito no profeta Isaías: estou enviando à tua frente meu mensageiro, que preparará teu caminho. Voz do que clama no deserto: prepare o caminho do Senhor, endireite suas veredas. Assim apareceu João Batista no deserto, pregando batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Todos os da terra da Judeia e todos os moradores de Jerusalém dirigiam-se a ele e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados. João usava roupas de pelos de camelo e um cinto de couro, comia gafanhotos e mel silvestre, e pregava dizendo: depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de, inclinando-me, desatar as correias das sandálias. Eu vos batizo com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, Jesus viu os céus se abrirem e o Espírito descendo como pomba sobre ele. E uma voz disse dos céus: Tu és o meu Filho amado, em ti me agrado. E imediatamente o Espírito o levou para o deserto, e esteve no deserto 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, e os anjos o serviam. A mensagem essa manhã, irmãos, vai começar da seguinte maneira. Gostaria que vocês se atentassem para o Evangelho de Marcos e para o Evangelho de Marcos somente. Eu sei que essa passagem ela está refletida, ou ela tem um paralelo nos Evangelhos de Mateus, Lucas e João. Todos os outros evangelhos tratam dessa passagem, mas nós nos focaremos em Marcos. Por quê? Porque Marcos ele tem uma ênfase própria, ele tem uma concentração própria, diferente de todos os outros evangelhos. E ele quer dizer algo que os outros evangelhos não querem dizer. Eu acredito que comparar uma passagem com os outros evangelhos é mais prejudicial do que benéfico. Eu acredito que ajuda muito mais a gente entender que essa passagem está somente aqui e tentar perceber o seu significado. É esse exercício que nós faremos essa manhã. Mudam-se algumas palavras, mudam-se algumas ênfases e nós vamos trabalhar somente com Marcos. Então talvez você seja visitado pela sua memória, que vai dizer para você o seguinte: não, mas em Mateus está diferente. Não, mas em Lucas está diferente. Não, vamos trabalhar apenas com o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos é um evangelho escrito para ser espalhado a curto prazo. É um evangelho de tiro curto, melhor dizendo, ou seja, o evangelho estava pegando fogo em Roma, estava incendiando o coração dos romanos, se espalhando por todo o império. Pedro pregando e Deus o usando. Marcos escrevendo tudo aquilo que Pedro estava dizendo. E o evangelho era copiado e espalhado, passando nas mais diversas mãos, para que as pessoas pudessem ter acesso e serem salvas por meio do seu conteúdo, por meio dessa mensagem. Marcos começa trazendo para nós João Batista, o profeta, conforme está escrito, verso de número 2, no profeta Isaías, mais especificamente o verso de número 3 do capítulo 40 do livro de Isaías. O que diz? Estou enviando à sua frente o meu mensageiro, que preparará o caminho. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho do Senhor e endireitem as suas veredas. Estava falando de um profeta. Estava falando de João Batista, primo de Jesus. Ele morava no deserto. Seu ministério era no deserto.
E ali ele gritava, ali ele berrava, pregava o evangelho para todos que quisessem vir e ouvir. E assim atraía as multidões. As multidões iam até o deserto, ver quem era aquele homem que estava quebrando os 400 anos de silêncio da parte de Deus. João Batista. Uma mensagem simples, mas diferente. É necessário que vocês se arrependam dos seus pecados. Era o que João Batista declarava. É necessário que vocês se revoltem contra os seus pecados, que mudem a sua mente, se arrependam dos crimes que vocês têm cometido contra Deus, se arrependam de coração, não só em atitude, mas dentro de vocês tenham a disposição de negar o pecado e se voltar para esse Deus que é santo. Essa é a mensagem de João Batista. Você consegue imaginar que as pessoas iam até o deserto não ver milagres, não ver maravilhas, mas ver um homem pregando com ímpeto, ver um homem pregando com coragem? Era isso que João Batista estava sinalizando. Vamos olhar um pouco melhor essa passagem. Eu quero fazer esse exercício de, enquanto a Bíblia citar um capítulo, a gente abrir e ver o que está escrito nesse capítulo. É importante para a gente ver o contexto. Isaías 40, a gente vai ler os primeiros versos. O que diz Isaías 40? É um consolo da parte de Deus. É uma profecia onde Deus relata que Ele consolará, que Ele confortará o seu povo por intermédio do seu profeta. Consolai, ó meu povo, consolai, diz o vosso Deus. Confortem o coração de Jerusalém e proclamem que já se cumpriu o tempo da sua luta, que o seu pecado foi perdoado e já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Verso de número 3, em que ele cita na passagem que lemos em Marcos: voz do que clama no deserto, prepare o caminho do Senhor no deserto, endireitem ali uma estrada para o nosso Deus. Verso de número 4. Todo vale será elevado, todo monte e toda colina será rebaixado. O terreno acidentado será nivelado, e o que é íngreme será aplanado. Ué, estava falando de conforto, de consolação e agora virou geógrafo? Virou topógrafo? Está falando de terreno e de colina? É uma figura de linguagem, meus irmãos. Sabe o que ele está dizendo? Que a mensagem do Evangelho serve para derrubar aqueles que são exaltados e para exaltar aqueles que são humildes. É para isso que serve a mensagem do Evangelho. Quando você é humilde diante de Deus, você reconhece os seus pecados, você reconhece as suas falhas, as suas fraquezas, Deus te honra, Deus te exalta, a ponto de te declarar filho dele. E quando você é exaltado, você se olha como alguém que não é tão ruim assim, como alguém digno de boas obras, como alguém que Deus escuta, como alguém que Deus já ama, porque faz coisas boas, Deus te rebaixa, Deus te bate, Deus te diminui, Deus te reduz. É isso que Deus faz. Toma cuidado. Porque isso serve para todos aqueles que são eleitos e dizem assim: não, eu sou eleito, eu posso fazer o que eu quiser. Isso também serve para você. Deus vai abater você, Deus vai diminuir você. Porque é isso que o Evangelho faz em todas as eras, em todos os tempos. Diminui a arrogância, resiste à soberba humana. É isso que João Batista veio fazer. As próprias roupas de João Batista já mostravam isso. Ele vestia roupas de camelo e um cinto de couro. Era uma paródia maestral do sumo sacerdote que habitava no templo, mas que estava vendido aos romanos. A política de Roma.
João Batista, ele se revolta contra a política atual. Mas ele não se revolta como os partidos políticos se revoltam. Ele não se revolta como os militantes se revoltam. Ele se revolta apontando para Jesus. Ele se revolta evidenciando que o Salvador veio confrontar todos os pecados dos homens. Veio abater aqueles que são arrogantes. E aí entra César no meio, entra Herodes no meio, todos aqueles que pensam que são alguma coisa diante de Deus, na verdade não são nada. O próprio Cristo disse, olha, todo poder te foi dado pelo meu Pai, falando para Herodes, Deus foi quem te deu poder. E você só pode fazer alguma coisa comigo, porque esse poder foi te concedido. Herodes, que era orgulhoso, poderia ter se convertido e caído e com o rosto em terra ali mesmo, diante da presença do nosso Cristo, do nosso Cristo, diante da presença do Evangelho. Verso de número 4. João Batista gritando no deserto, essa paródia do sumo sacerdote, que não profetizava nada, que não falava nada da parte de Deus. Então, João Batista tomou a iniciativa de falar, tomou a iniciativa de pregar, pregando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Esse era um batismo diferente. Não é o batismo que nós realizamos hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Era um batismo que evidenciava a atitude de todos aqueles que queriam se arrepender, de todos aqueles que percebiam que tinham no seu coração pecado, que a sua mente era perversa, que tinham um espelho em casa e se viam como eram, que tinham essa humildade. Você é humilde, você reconhece o seu pecado, então admite o seu pecado aqui, se batiza, mergulha nessas águas do Jordão e mostra o quanto que você está arrependido, o quanto que você se humilha diante de Deus. O que é que esses judeus pensaram? Será que lembraram de Naamã, Henrique? Daquele rei orgulhoso que teve que dar 7 mergulhos no Jordão para se submeter diante de Deus? Provavelmente sim. Submetam-se diante de Deus, confessem os seus pecados, mergulhem nesse rio e sejam restaurados, porque o rei está chegando. João Batista estava abrindo o caminho. João Batista estava dizendo que Cristo estava vindo, que o Salvador, que o Messias, o cumprimento da promessa estava chegando. Verso de número 5. Todos da Judéia e todos os moradores de Jerusalém dirigiram-se a ele e eram batizados por ele no Rio Jordão. E sabe o que eles faziam enquanto eram batizados? Confessando os seus pecados. Sim, eu sei que você não vai para o inferno porque você mente. Eu sei que você não vai para o inferno porque você odeia. Eu sei que isso é consequência da sua natureza. Você vai para o inferno por conta do pecado original. Daquilo que Agostinho chamou de pecado original. Do pecado que nasce com você, nasce dentro de você, e que se desencadeia de várias formas, cada um se desvia à sua maneira. Eu sei que você vai para o inferno por conta do pecado original. Mas João Batista está nos mostrando que também é importante a gente confessar os nossos pecados objetivos. Aquilo que a gente pratica, aquilo que é retrato de quem a gente é. Senhor, eu sei que todos esses pecados que eu cometo são fruto das trevas que habitam dentro de mim, dessa natureza morta e caída, mas eu confesso esses pecados. Não é da sua vontade que eu os pratique. Eu confesso o ódio, eu confesso a idolatria, eu confesso o apego ao dinheiro, eu confesso o meu orgulho, eu confesso a vaidade.
Era o que João Batista estava dizendo. Confessem, se arrependam, mergulhem nesse rio, se humilhem debaixo da mão de Deus. Deserto, irmãos. Um lugar remoto. João Batista estava contradizendo tudo aquilo que os plantadores de igreja dizem para a gente fazer. Ao invés de ir para as grandes metrópoles, ele estava pregando no deserto. E a Bíblia diz que as multidões iam vê-lo. Sabe por que as multidões iam ver João Batista? Porque as multidões tinham aquilo que os paulistanos têm. Se você é paulistano, se você mora nessa cidade, pelo menos, de alguma forma você se identifica com os paulistanos. Sabe por quê? Paulistano não gosta de comida. Paulistano gosta de historinha. É verdade. Paulistano não gosta de comer. Paulistano gosta de história. Se eu chego para o Vitor e falo, Vitor, vamos comer uma pizza? Ele pode dizer não. Mas se eu chegar para o Vitor e falar, Vitor, tem uma pizzaria ali na Moca, o forno a lenha, fabricado em 1950, com tijolos coloniais, a lenha é especial, ela penetra na massa, vai criando uma história para o Vitor, que ele vai ficar com apetite de comer essa pizza comigo. É paulistano, não tem jeito não, a gente gosta de historinha. E as pessoas estavam vendo a historinha de uma comida boa, de algo que trazia nutrição, de algo que alimentava o coração. Há um profeta no deserto, ali na curva, e ele tem uma mensagem que eu nunca ouvi antes. Ele está quebrando o silêncio de Deus, e as multidões iam vê-lo, iam visitá-lo e reter aquilo que ele pregava. Quer atrair as multidões para Cristo Jesus? Pregue a mensagem que traz nutrição. Pregue a mensagem de arrependimento. É essa mensagem que alimenta. É essa mensagem que o povo precisa. É essa mensagem que os famintos necessitam comer. E eles virão. Longínquos que sejam, por mais longes que estejam, eles virão comer dessa mensagem. Essa mensagem que traz avivamento. É a única mensagem que traz avivamento. Foi a mensagem que nos atingiu. A mensagem daquele que preparou o caminho. A mensagem daquele que foi até o fim. Cristo diz, e não sou eu, é o próprio Cristo que diz que dos nascidos de mulher não há ninguém maior do que João Batista. João Batista não fez um milagre, não fez um sinal, não fez uma maravilha. Ele pregava com coragem. A diferença de João Batista para muitos é que João Batista não tinha uma mensagem. A mensagem tinha João Batista. João Batista era possuído pela mensagem. Ele era embebecido na mensagem. A mensagem tinha, a mensagem era sua dona, e ele não tinha outra escolha senão pregar. Não casou, não teve filhos, não teve vida social, apenas pregava. Ele que inclusive popularizou essa imagem que nós temos de um profeta de barba, esquecido no deserto. Foi João Batista que popularizou essa imagem. Era uma imagem que até então não se tinha. Você não tinha profetas vivendo no deserto, como ermitões, cheios de sabedoria, não. Todos eles viviam nas cidades. Pega o Antigo Testamento e você vai ver. O máximo que você tem é um campo ali. Ele popularizou essa imagem que nós temos hoje. Ele preparou o caminho, ele foi até o fim. Quanto tempo durou o ministério de João Batista? Ele tinha cerca de 30 anos. Quanto tempo durou o ministério de João Batista? 6 meses. 6 meses. De repente, Deus só quer usar 6 meses da sua história. Ele pode?
De repente Deus quer te usar por pouco tempo e depois te levar a dar. Encara. Dos nascidos de mulher não tinha ninguém maior do que João Batista. 6 meses de ministério. E às vezes a gente quer tanto, a gente quer fazer tanto, e João Batista fez tanto em tão pouco tempo. Porque não comprometia a mensagem do Evangelho. Porque não a reduzia. Ele pregava com coragem, ele não tinha vergonha do seu Senhor. Ele ia até o fim, atravessou períodos de trevas. Cortaram a cabeça dele e entregaram numa bandeja. Que grande perversidade, não? O que faz um homem pregar uma mensagem como essa? O que faz um homem ir até o fim? Até as últimas consequências? O que faz um homem como esse ir até o fim é a mesma coisa que me aconteceu. Que me aconteceu quando eu estava descendo a Loughgreen à noite. Ali no Santa Cruz. É uma rua longa, não sei se você sabe, é uma rua longa ali do lado do shopping Santa Cruz. Vamos descer essa rua um dia junto, Maurício? É bem legal. Eu desci à noite. Estava escuro. E eu fiquei com medo. Eu cheguei para um senhor e eu perguntei para ele, olha, a rua está muito escura. Há quanto tempo fica a estação de metrô? Estou com medo de ir até lá. E ele falou para mim, olha, à medida que você anda vai ficando mais claro. Tem uns postes ali, vão iluminar o seu caminho. Aí ele parou um pouco, se corrigiu e disse, não, perdão. Na verdade, vai ficar mais escuro. Mas depois que fica mais escuro, acaba ficando mais claro. Parece que é a mesma coisa que tinha no coração de João Batista. Ele sabia que o dia mais claro vem depois do dia mais escuro. E por isso ele foi até o final. Por isso que ele conseguiu pregar a mensagem sem comprometê-la. A mesma coragem que eu tive para descer a Loughgreen, sabendo que ia ficar escuro, mas que depois ia ficar claro. É a coragem de João Batista, é a coragem que você tem que ter. Pregue Cristo até as últimas consequências, porque o seu lugar está garantido no céu. O seu lugar está garantido na eternidade, no local até agora inacessível. Pregue ainda que custe a sua vida, pregue ainda que te matem, pregue ainda que te judiem, que te caçoem. Porque o dia mais claro só vem depois do dia mais escuro. É o que João Batista sabia. Verso de número 6, ele usava roupas de camelo e um cinto de couro. É inusitado até para a época esse tipo de vestimenta. Você levaria a sério um homem como esse? Esses dias eu vi um profeta desses, aqui na Belmira Marim. Ele estava com uma bicicleta cheia de tralha, que não dava para ver onde era a roda e onde era a tralha, uma barbona, roupa preta, um cabelão, e ele fazia assim, um maluco beleza. Você ouviria? Você ouviria? No entanto, foi um homem como esse que Deus usou. Um homem que não era atrativo em nada. Um homem que não usava adereços para trazer as massas. Pelo contrário, qualquer um que olhasse, até mesmo para a época, qualquer um que olhasse ia dizer, é louco. Será que quando Paulo disse, olha, Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, será que ele não pegou a referência em João Batista? No entanto, Deus usou no poder do Santo Espírito para trazer luz àquela nação, para quebrar o silêncio e exigir do povo arrependimento. Não coloque limites para alguém que Deus quer usar. Não coloque limites para alguém que Deus quer usar. Obrigado, Deus. Deus pode usar você aqui no Cabo do Grajaú, esquecido, abandonado. As pessoas não te levam a sério, você acha que as pessoas não te levam a sério. Pois Deus pode usar você. E Deus quer usar você.
Basta você abrir a boca e, sem comprometer a mensagem, pregar arrependimento dos pecados. Aqui nesse púlpito você vai ouvir que adultério é pecado. Você vai ouvir que homossexualismo é pecado. Você vai ouvir que mentira é pecado, que orgulho é pecado. Você vai ouvir que vício é pecado. Nós vamos te abraçar e vamos andar com você, mas você vai ouvir que é pecado. E que você também pregue essa mensagem. Porque tem gente que só você tem acesso e mais ninguém. Você acha que João Batista não se relacionava com seus nacionais? Você acha que ele não se identificava com os anseios daquela população? Ele amava, ele gostava, ele pregava com coragem, com postura, com firmeza. Sim, justamente porque ele amava aquelas pessoas. Muitas vezes a gente tem que ser mais duro por amor. A gente tem que ser mais bravo por amor. A gente tem que mostrar ímpeto, coragem, firmeza por amor. Por amor. E é o que os ímpios esperam da gente. Trabalhando na Wizard, dividindo o evangelho com uma moça que era de uma outra religião. Eu falei até desculpa por estar afobado, por mostrar um pouco mais de ímpeto. E ela disse, não. É isso mesmo. É essa firmeza que eu gosto nos evangélicos. É essa firmeza que eu gosto nos cristãos. Fala mais, pode falar. Fala do seu jeito, fica à vontade. Porque é isso que eu gosto de ouvir. Então pode ter certeza que eles estão esperando isso de você também. João Batista dizia, depois de mim vem aquele que é maior do que eu, preparava o caminho para Cristo. Aquele que eu não sou digno de, inclinando-me, me ajoelhando, me colocando em uma posição de submissão, nem assim eu sou digno de desatar a correia das sandálias. Trazendo para os dias de hoje, nem me inclinando, colocando o meu nariz no pó, eu sou digno de desatar o cadarço do tênis de Jesus. É o que ele está dizendo. João Batista sabia a hora de sumir. Ele sabia que estava preparando o caminho para o nosso Deus. Jesus é Deus. Ele sabia que ele estava apontando para a mensagem, para aquele que é maior do que ele. E hoje em dia nas igrejas evangélicas, e na vida de muita gente que frequenta esses locais, eles querem um culto à personalidade. As pessoas querem ser elogiadas. As pessoas querem ser aceitas. As pessoas querem que falem delas. João Batista não tinha nada disso. Não, esquece eu, me esquece. Olha para Jesus. Olha para quem ele é. Olha o que ele veio fazer. Você prega uma mensagem que é maior do que você, e isso é maravilhoso. Porque você é pecador e Jesus não. Porque você é imperfeito e Jesus é perfeito. As pessoas olhando para você, elas não vão se salvar e vão se decepcionar. Mas olhando para Cristo, se salvarão e jamais se decepcionarão. Aponte para Cristo na sua mensagem. Diga que Ele é o Filho de Deus e que Ele veio resgatar aquele que estava perdido. Que Ele veio salvar. Verso de número 8. João Batista sabia tão bem a sua posição que ele diz, eu vos batizo com água, ele porém vos batizará com o Espírito Santo. É o que está dizendo aqui. Nos outros evangelhos está uma versão diferente, até porque João Batista variava a sua mensagem, ele pregava a mesma mensagem de maneiras diferentes. Mas a ênfase aqui é em Roma. Marcos está escrevendo esse evangelho. O povo está recebendo, o povo está aceitando Jesus. Então é só dizer quem Ele é, que o povo vai abraçar Cristo. Era um verdadeiro avivamento que estava acontecendo. Portanto, ele só dá notícia boa. Ele diz aqui, olha, Cristo veio batizar com o Espírito Santo.
vai morar dentro de você, vai habitar dentro de você, vai revolucionar a sua mente e vai te colocar no caminho correto. Você vai ter prazer em obedecer. Você vai ter prazer em amar. Você vai ter prazer em guardar os mandamentos. Essa é a doutrina do novo nascimento. Essa é a doutrina da regeneração. Nós não somos obrigados a guardar. Nós guardamos por amor. Nós guardamos porque Ele trabalhou no nosso coração. Não é pesado falar a verdade. Não é pesado me guardar a minha pureza. Não é pesado pensar em pensamentos bíblicos. Nada disso é pesado porque eu tenho um coração similar ao coração do Santo Espírito de Deus. Tenho um coração parecido com o coração de Deus. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Eu não posso fazer isso. Irmãos, essa é a nossa missão. Nós não podemos convencer ninguém. Quem convence é o Espírito Santo. Nosso dever é pregar. Nosso dever é informar que se a pessoa receber a Cristo por meio da fé, pelo veículo que é a fé, o Espírito Santo passará a habitar dentro dela e a levará por um caminho de santidade. Obrigatoriamente a levará por um caminho de santidade. E foi assim. João Batista está quase saindo de cena. Eu quero que você preste atenção em como vai terminar essa mensagem. Foi um dos melhores finais que Deus já me deu. Verso de número 9. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e foi batizado por João Batista. Por que Cristo foi batizado? Cristo precisava se arrepender de alguma coisa? Cristo não tinha pecado, eu acabei de dizer isso para vocês. Cristo ele foi batizado para se cumprir aquilo que dizia a Escritura. E para que a partir de Cristo, todos nós fôssemos batizados nele. Existe um batismo antes e depois do ministério de Cristo. Depois que Cristo foi batizado, todos passamos a ser batizados no nome do Pai, do Filho Jesus Cristo e do Espírito Santo. Não é mais batismo para arrependimento e para confissão de pecados somente. Agora o batismo representa o novo nascimento. Quem você é em Cristo. Quem você é no segundo Adão, que não errou, que não pecou, que foi perfeito em todos os seus caminhos. Agora nós nos batizamos, nos identificando com a segunda pessoa da Trindade, nos identificando com Cristo. Morremos para esse mundo, nascemos em Cristo, fazemos a vontade de Deus. É um novo tipo de batismo. É um novo tipo de batismo. E logo que saiu da água, Jesus viu os céus se abrirem e o Espírito descendo como pomba sobre ele. E uma voz disse, ou ouviu-se, o que é melhor, está na passiva, se ouviu dos céus: Tu és o meu filho amado, e em ti eu me agrado. Deus estava dizendo sobre a pessoa de Jesus: aí está aquele que agrada o meu coração. Aí está aquele que é perfeito em todos os seus caminhos. Aí está aquele que é puro, que é santo, que não pode errar e que não vai errar, que não vai pecar. Em você eu me alegro. Em você eu tenho felicidade. Porque Jesus tinha mérito. Porque Jesus tinha obra. Porque Jesus era perfeito. Porque Jesus era verdadeiro. Porque Jesus era amoroso. Porque Jesus era misericordioso. Porque Ele era gracioso. Jesus tinha mérito. E todos vocês são batizados no mérito dEle. Todos vocês são batizados na obra dEle. Portanto, isso que Deus falou a respeito de Cristo
ecoa também sobre vocês. Não porque vocês têm mérito, mas porque vocês usaram o mérito daquele que alegra o coração de Deus, que é Cristo Jesus. Eis a minha filha amada em quem eu tenho prazer. Eis o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa agradar ao seu Senhor, andar nos seus caminhos. Isso é um fato. Mas entenda que Deus já se alegra com você. Deus já é feliz pela sua vida. Deus já é feliz por você existir para Ele, viver para Ele, respirar para Ele. Deus já é feliz. Independentemente das suas falhas, dos seus pecados, por mais grosseiros que sejam, Deus é feliz por você porque você pegou carona no mérito de Cristo. Que isso traga consolo para o seu coração. Se você for humilde. Lembre-se da pregação de João Batista. Todo monte será nivelado. Todo orgulhoso será batido. E todo humilde será exaltado. Todo humilde será honrado. Se você é humilde, que isso traga consolo ao seu coração. Mas se você é orgulhoso, que isso abata você até você ficar com a sua cara no pó. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. E esse não é o final. Esse não é o final. Porque os versos de número 12 e 13 dizem que Jesus Cristo foi levado pelo Espírito ao deserto. Ontem eu estava revisando essa mensagem, a Paloma disse, por que você está chorando? Eu disse, porque eu conheço Jesus. Isso é muito inusitado. Já parou para pensar nisso? Que você conhece Jesus. Que você pode falar de Jesus como você pode falar do teu pai, da tua mãe, dos teus filhos, da tua esposa, do teu marido. Eu tenho um relacionamento com Jesus. Eu, que nunca fiz nada para merecer tal coisa, eu tenho um relacionamento com Jesus. Glória a Deus. Isso me trouxe tanta estranheza. Por que eu sou tão pecador, sou tão errado? Eu tenho um relacionamento com Jesus. Porque Cristo me proporcionou isso. Ele foi levado ao deserto. O texto voltou para o início. Ele foi levado ao mesmo local que João Batista pregou a sua mensagem, falava a sua mensagem. E por quê? Para ser tentado no deserto, por 40 dias e 40 noites, orar a Deus, buscar a Deus, ser tentado por Satanás, resistir a Satanás e iniciar o seu ministério. Ministério esse que revolucionou a minha vida, que revolucionou a sua vida. Eu queria contradizer a palavra de Deus aqui. Posso contradizer a palavra de Deus essa manhã? Posso? Vai lá, né, pastor? Tenta a sorte. Em Tiago diz que Deus a ninguém tenta. Que quando tentados, não digamos que Deus nos tenta, porque Deus a ninguém tenta, é o que diz em Tiago. Mas o Espírito Santo levou a Cristo para ser tentado no deserto. Eu diria para Tiago, realmente, de maneira geral, ninguém tenta Deus. Deus a ninguém tenta, com exceção de Jesus. Deus levou Jesus no deserto para ser tentado. Deus colocou ele no olho da tentação para ser tentado. Para que eu e você pudéssemos superar a tentação. Para que eu e você pudéssemos derrotar a tentação. Em Cristo e no mérito dele, você pode superar a tentação. Eu acredito que muitos aqui essa manhã estão sendo tentados. Eu não sei no que, eu não sei como.
Talvez você tenha até vergonha de dizer. Mas você está sendo tentado em alguma coisa. Quero te dizer que no mérito de Cristo você pode superar essa tentação. Porque Ele venceu a tentação. Porque Ele quebrou o paradigma da tentação. Para que você pudesse ter vida eterna. Para que você pudesse dizer não ao pecado. Isso é tão significativo. Estamos vivendo a mensagem de João Batista. E porque estamos vivendo a sua mensagem, temos autoridade para pregá-la. Não estamos falando sobre um Deus que nós não conhecemos. Estamos falando de um Deus que se doou por nós. Que morreu e iniciou o seu ministério sendo tentado por nós. Valorize essa iniciativa. Valorize a Cristo. Fique de pé, eu quero orar com você.